Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que a Daniela está conversando com a Karen e ela diz a Karen que ela sabe muito bem que ela confia muito nela, né? A Karen fica um pouco desconfiada e diz a ela que sim. A Daniela diz que sabe muito bem que ela nunca vai mentir para ela, né? A Karen responde a ela que é claro que não. Daniela continua dizendo que ela sabe muito bem que elas são melhores amigas e que entre elas duas não há nenhum tipo de segredo. A Karen fica um pouco encabulada ali e pergunta a ela onde ela está querendo chegar com essa conversa. Daniela fica em silêncio e a Karen continua perguntando a ela onde ela quer chegar porque ela está ficando ali muito integrada com essa conversa. A Daniela então começa a dizer que recentemente ela sabe muito bem que ela pediu o divórcio ao Fausto, não é? Karen parece não estar gostando muito daquela conversa, mas a Daniela continua dizendo que ela deixou até ele naquela casa ali com sua filha, não é isso? A Karen diz que ela está contando ali é uma verdade porque é assim que as coisas são. A Daniela ela fica muito confusa e diz que precisa saber o porquê que ela e ele tomaram essa decisão. Karen fica meio encucada e a Daniela continua dizendo que ela precisa saber o que foi que aconteceu, o que se passava ali em seu casamento e o que estava na cabeça dela para tudo acabar dessa forma e que ela precisa saber o que foi que aconteceu. Karen fica meio pensativa ali, porque vocês sabem muito bem que a Karen é arriada às quatro rodas pelo Fausto, e é aí quando a Daniela pergunta se ela sabe dizer o porquê, o que estava passando na cabeça dela para que tudo isso acabasse dessa forma. Então é aí quando o Fausto escutou essa conversa, aparece na escada e diz que ela não tem o porquê perguntar isso a Karen, porque ele mesmo pode responder isso para ela. Todas as duas ali ficam sem ação e o Fausto continua dizendo que ele é o único que pode dar a resposta que ela está procurando e depois pede a Karen, por favor, que ela saia e deixe eles dois ali sozinhos para conversar em paz. A Karen diz que tudo bem e vai se levantando para ir embora, ao mesmo tempo que a cena muda e mostra a Bernarda entrando ali com a carta e pergunta ao mesmo se pode entrar. Ele diz que sim. Ao entrar, ela diz que ela veio trazer aquela carta ali porque foi a avó dela que disse que deixaram para ele. Ele pergunta, deixou lá no restaurante e ela fala que sim, que encontraram lá na porta. O Memo diz a ela que isso aí é muito estranho porque ele não estava esperando nenhuma carta, mas mesmo assim ele agradece a ela por trazer. Ela diz a ele que tudo bem, qualquer coisa pode lhe chamar, agradece e depois ela sai. O Memo então pega o seu filho, coloca dentro do ninho e diz que ele espera um pouquinho ali que ele vai ler aquela carta que enviaram para ele. No momento que o Memo pega a carta, ele abre e está dizendo ali que o homem que destruiu a vida da Olivia está muito perto da Daniela e de sua filha. O Memo começa a ficar nervoso, ainda na carta está dizendo que se ele quiser saber quem é essa pessoa, que ele procure a Sandra nesse endereço logo abaixo. O Memo então começa a ficar em desespero total e procura logo tomar uma atitude. Já de volta lá com o Fausto, é aí quando ele chega perto da Daniela e diz a ela que ele foi dar um beijo em sua filha e depois pergunta se então eles foram ver lá o Guilherme, não é isso? A Daniela diz que sim e pergunta se há algum problema com isso. O Faustão diz que foi ele o Memo quem falou que ela pediu o divórcio para ele. A Daniela fica sem saber o que responder e o Faustão diz que é claro que aquele infeliz tinha que aproveitar esse momento. A Daniela pergunta a ele que não entende o porquê que ele está desconfiado disso com o Guilherme, principalmente porque ele desconfiou dele, mas que ele tem que acreditar que o Guilherme é uma boa pessoa. O Fausto começa a se revoltar e diz que não sabe o porquê que ela está tão iludida com esse cara e pergunta o que foi tanto que esse cara contou para ela. Daniela fica sem palavras e o Fausto continua dizendo que ele entrou na vida deles ali já com mentiras, querendo um emprego ali de assistente, mas escondendo para todos eles ali que a Isabela era filha dele. A Daniela diz que não acredita que foi assim. O Fausto diz a ela que foi bem assim que aconteceu e que pouco a pouco ele foi ganhando a confiança dela e lhe seduzindo. A Daniela logo se levanta revoltada e pede a ele que por favor e pergunta se ele está percebendo a monstruosidade ali que ele está dizendo. O Fausto diz a ela que esse caminhoneiro deixou ela louca ali, mas com outras intenções, e ela acabou caindo na lábia dele. A Daniela começa a ficar descontrolada e pede a ele que ele pare por favor, e ele continua dizendo que ela está aos pés dele ali e que ela que está descontrolada porque ela se apaixonou por ele, e ela diz que não, que isso aí não é verdade. Ele continua
continua dizendo um monte de coisa com a Daniela, que começa a ficar chocada com todas as palavras que está saindo da boca dele, e ele diz a ela que eles se encontraram a todo tempo ali em um hotel, só que ele, o Memo, não disse a ela que só se aproximou para deixar ela apaixonada por ele, porque ele na realidade queria pegar a Isabela e ir embora com ela. Para que vocês fiquem claros, nesse momento aí a Daniela ela perdeu um pouco da memória, por isso que tem muitas coisas que ela não consegue se lembrar. Então é aí quando ela começa a dizer que ela não pode se lembrar de muitas coisas, mas que ela não pode duvidar do tipo de mulher que ela é. O Fausto fica em silêncio, aproveitando que a Daniela não está com a sua memória por completo ali, mas ele continua pressionando ela, e ela diz que tem princípios e que ela seria uma mulher incapaz de trair ele. O Fausto então começa a se lamentar ali para tentar entrar no coração da Daniela e tentar convencê-la, já que, como eu já falei aqui, a memória dela não está boa. Então ele diz que foi justamente isso que ela fez e que ela vai deixar ele, o Fausto, por esse infeliz desse caminhoneiro. Daniela fica em silêncio. O Fausto continua dizendo que logo depois que ele descobriu que era pai da Isabela, foi aí quando ela, a Daniela, mandou ele pro inferno de uma maneira muito cruel. Daniela continua em silêncio, e o Fausto dizendo que na realidade foi muito cruel o que ela fez, porque ele enganou ela e zombou dela depois. A Daniela começa a ficar ainda mais chocada com cada palavra que sai da boca do Fausto, e ele diz que foi justamente tudo isso que aconteceu e que o casamento deles dois ali só fracassou por culpa dela. Ela fica sem saber o que falar, e ele continua falando que ela perdeu a cabeça e se deixou ser levada, se apaixonou e se tornou amante desse caminhoneiro. Daniela começa a chorar, começa a se convencer do que ele, o Fausto, está falando, manipulando o coração dela ali. Ela fica chorando bastante, e ele também querendo chorar agora perto dela. Ele diz que ela quebrou o coração dele em 1000 pedaços. Pessoal, antes que eu dê continuidade aqui, eu quero fazer uma pergunta a vocês. Na realidade, qual seria o melhor castigo para o Fausto por ele estar aí com essa safadeza aí, se aproveitando porque a Daniela perdeu uma parte da memória dela, e ele fica agora dando uma de bonzinho, ainda mais machucando o coração da Daniela? Deixa aí tua opinião, qual seria o melhor final para o Fausto. A Daniela então começa a comer corda do Fausto e diz a ele que, por favor, que ela suplica para ele que ele aceite as desculpas dela e pede novamente que ele perdoe ela agora, por favor. O Fausto, então, aproveitador, diz a ela que já perdoou ela profundamente com sua alma, porque ele ama ela com todas as suas forças do seu ser. Ele então se ajoelha ali e diz que vai pedir novamente a ela que, por favor, que ela não destrua essa família e que, por favor, não deixe ele por esse caminhoneiro maldito. Daniela, muito manipulada agora, como já foi dito aqui, perdeu a memória. Então ele começa a dizer que, por favor, que ela não destrua aquele lar, aquela casa que eles construíram juntos ali para sua filha. Ela pede que, por favor, que ele se levante, e ao levantar ele, ele começa a chorar ainda mais, pedindo a ela que, por favor, ele está muito arrasado, desesperado, e por favor não quer perder ela. Ela começa a pedir a ele que, por favor, que ele pare de dizer essas coisas, porque assim ele está partindo o coração dela. Já lá com o Memo, ele está para lá e para cá ao mesmo tempo que o celular toca, e quando ele olha, recebe uma mensagem com o nome ali: aqui nesse lugar é que você vai poder encontrar a Sandra. O Memo então toma a decisão de ligar justamente para o número que mandou essa mensagem para ele, e quando ele liga, olha para aí quem é que tá mandando essas mensagens. A carta é a Karen. Então ela pega no celular, ela desliga o telefone e diz que quando o Guilherme e a Daniela descobrir que foi o Fausto que fez tudo aquilo lá para Olivia, é aí que todos vão desprezar ele, e o Fausto vai vir implorar para ela ali de joelho, lhe pedindo ajuda. A Karen então finaliza dizendo que aí sim, agora será o início da minha vingança total.